Olá, pessoal que está assistindo o programa Alta Tensão. A gente está aqui hoje para falar de um quadro novo. Como que é o nome do nosso quadro, pastor? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E você que quer aprender um pouquinho mais sobre saúde emocional, depressão, ansiedade, coisas do gênero, a gente vai ter uma conversa aqui com o pastor Alexandre. Você não pode perder, não saia daí, a gente já volta. Voltando então, estamos aqui de volta, né, no programa Alta Tensão, já falei isso, né? Já falei. Tá, não vou falar de novo. A gente vai ter uma conversa sobre um assunto que eu já vivi e eu ouvi também. Falar que o pastor também, né? Também, com certeza. A gente vai falar um pouquinho sobre depressão, né? Isso. Quais são os sintomas, assim, gerais da depressão? Bom, acho que o principal de todas, né, Letícia, aquele que a gente sentiu quando nós tivemos o nosso quadro depressivo também, que é a tristeza. Né? Mas não é uma tristeza só no sentido de tristeza, melancolia, ou alguma coisa que aconteceu na sua vida e você sentiu tristeza. É uma tristeza um pouquinho mais profunda, ela é patológica, né? A principal característica justamente é a tristeza. A tristeza endêmica da alma. O desânimo, assim, tipo, desânimo você fica também. sem vontade de fazer as coisas. Exatamente. Até a psicologia vai falar sobre a ineficiência, né? Essa coisa do desânimo, que parece com preguiça e tal. Na realidade, não é uma preguiça nem desânimo, porque parece um rótulo muito ruim, né, para colocar numa pessoa. Mas a questão da ineficiência, ela não sente vontade de trabalhar, ela não sente, às vezes, dependendo do grau de depressão. É muito difícil, eu falo assim porque eu tive, tá, gente? Eu tive num grau difícil, agora eu tô melhor, né? Um pouco melhor. Sim, eu também. Mas, assim, eu tentava buscar coisas que eu pudesse gostar, apreciar, pra eu me incentivar, assim, a mim mesma, né? Mas não encontrava nada, era uma coisa, assim, muito triste. Eu falava, ai, meu Deus do céu, o que eu faço? É terrível, né? É muito o sentimento de depressão, o quadro que te atinge. Assim, você falou do teu quadro, né? Eu lembro de uma vez eu fazendo churrasco em casa, um pouquinho próximo já de se manifestar o quadro mesmo, maior. E aí eu tô lá com a família e tudo mais, e tô lá no churrasco, lá virando assim a carne. Baixou assim. a tristeza. Tá tudo bem, assim, a família lá, eu aqui. Depois comecei a chorar, assim, ninguém viu, ninguém sabia, né? Mas é uma tristeza, assim, né? Um dia profunda. eu tava aqui no culto dos adolescentes, deu uma dor assim no peito, parece que é uma angústia, uma tristeza. Eu falava, meu Deus, que acho que eu não tô muito bem. E aparentemente não tem motivo. Não tinha motivo, não tem exato. motivo para ter aquele quadro de depressão, né? Isso que é o mais estranho. Sim. Quando o quadro você tenta depressivo. racionalizar e não acha, né? Isso é o mais difícil do quadro, né? Mas eu acho que é legal também, Lê, a gente falar sobre a questão do diagnóstico, né? Da depressão. Por um profissional, de repente alguém né? que está vendo a gente aqui vai falar assim, olha lá, eles estão falando sobre depressão, será que eles são psicólogos? Não, estão praticando ilegalmente a psicologia. Não é isso, não é isso. A ideia é que o quadro seja diagnosticado por um profissional habilitado. Isso, eu fui numa psicóloga, né? E eu fiz um teste até que dava a depressão branda, moderada e grave. E a minha, várias perguntas, daí deu a do tipo 2, sei lá, moderada, dependendo da... Né? A sua também foi isso, assim? O meu, ela conversou comigo, não foi um teste, assim, digamos, um teste... Acho que você fez no escrito, isso? Teste escrito. O meu não, o meu foi uma conversa com a psicóloga, eu já fazia terapia durante algum tempo, e ela começou a identificar algumas coisas, até que um dia ela chegou, sentou e conversou. E a partir de um sonho, é estranho, né? Falar isso. Mas o inconsciente começou a trazer sonhos e tudo mais, e ela falou, esse sonho aí tem a ver com... E os psicólogos são tão bons, né? Eles conseguem ver, assim, coisa, tipo, de um comportamento que você teve, que gerou uma atitude que faz você pensar dessa forma. É muito legal ir psicólogo, assim, né? É muito legal, principalmente para se conhecer, né, Letícia? Eu acho que esse é o principal, né? As pessoas vivem tantos traumas, tantas coisas na vida que vão criando também esse quadro, no decorrer da história dela, que o psicólogo vai ajudar justamente nisso, dela se descobrir como pessoa, né? O ganho não é só para identificar a depressão, né?
você ganha como pessoa. Claro, quando você faz ser terapia, humano, você quando você desenvolve. desenvolve, exatamente. Vamos só falar rapidinho agora de alguns mitos sobre a depressão. Sim, eu era cristã, já fazia muito tempo, adorava Isso é legal Jesus, de falar, né? de repente tá com depressão. Como assim? Crente pode ter depressão? Então, né? Crente é um ser humano, né? Como outro Ufa, qualquer. Ai, tô aliviada. As pessoas pensam que ser Eu crente... nunca tinha tratado, né? Sim, na verdade, né? Sim. As pessoas acham que ser crente é ser super-herói, né? Super-homem, nossa. Até no meu caso foi interessante, né? Um primo meu, a família tem uma predisposição genética para ter depressão. E quando minha mãe falou para um primo meu que eu estava com depressão, ele falou, ué, mas como assim depressão? Eu não é pastor? Eu não é... Mas como é que tem depressão? Eu pensei que nunca ia se manifestar. Pastor, então o povo já acha que é quase ali do lado de Jesus, né? Isso, já tá ali, assim, ó. Né? É uma coisa assim. É isso mesmo. E na realidade esse é um rótulo que as pessoas fazem. Tem uma frase que foi muito falada, assim, ainda é falado, mas menos falada do que já foi, que é quem tem Cristo não tem crise. Bonita frase, né? Mas só que não é verdade. Não, então nem quero, né? Porque, meu Deus, eu não posso ter crise. Não, mas eu acho que quem tem crise pode ter crise e Jesus ajuda na crise. Exatamente. O próprio Jesus falou isso. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, não foi vocês que venceram. Eu venci. Então eu posso ajudar vocês a vencer. Eu estou habilitado, eu tenho todo o poder para ajudar vocês a vencer. Mas então, esse é um rótulo perigoso. Crente não pode ter depressão. Se você então conhece alguém que está passando por isso, ou se você até mesmo uma pessoa que está passando por isso, então evite rotular, né? A pessoa não é preguiçosa, ela não é assim, tipo assim, não busca se automotivar, a gente até busca, mas não consegue, né? Uma coisa assim. Acho que na questão dos rótulos tem os dois extremos, né, Letícia? Acho assim, tem pessoa que vê alguém num quadro de tristeza, era isso que a minha psicóloga falava para mim. A tristeza, ela é algo circunstancial, é da vida mesmo. A gente vai passar por períodos de tristeza. Mas não fala para de frescura. Isso, para de frescura. Aí que tá. Tem a pessoa que vai olhar para o quadro e vai exagerar. Não, você é depressivo, você tem que ir para o psicólogo agora. Daí tem o outro extremo também. Da pessoa que olha a outra em depressão e fala, você é fresco, você é frescura, né? Você é frescura. Falta levar umas aí, né? Umas para acordar para a vida, né? Não. Isso aí é pessoa fresca. Isso aí é pessoa que não teve instrução suficiente, não é forte o suficiente, as pessoas falam assim, né? Fraca, gente, daí a pessoa fica mais deprimida ainda, porque, né, em vez de você ajudar, você está julgando e não ajudando em nada. Vamos lá, levanta! Você é preguiçoso, tem que levantar. Isso é horrível, né? É horrível, rótulo, daí você fica pior ainda, né? Bom, a gente tá chegando para o final da nossa primeira entrevista sobre esse primeiro tema, que é de depressão. E falando de Bíblia e de Jesus, que ele deixa a gente ter crise ainda bem. Não é que ele deixa, mas ele ajuda a gente Ele ajuda a gente na crise. O que a Bíblia pode encorajar sobre o assunto? O que ela pode ajudar a gente? Jesus, ele falou muitas vezes, né, sobre isso, sobre essa aflição que iria realmente nos atingir, mas que era para a gente ter bom ânimo. Ele sempre falou isso, né? Mas um versículo que eu gosto muito e que tem a ver com a questão da depressão, a pessoa em depressão, ela precisa aprender a confiar em Deus. E um dos versículos que eu mais gosto é: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É a força do Senhor, de fato, que vai fazer com que essa pessoa consiga se levantar, né? Deus, ele traz essa presença do significado na nossa vida. Do sentido, do sentido, exatamente. Porque quando a pessoa está em depressão, muitas vezes ela não tem justamente a questão do sentido. Para que eu vivo? Para que eu existo? Para que... Nossa, muitas perguntas, né? Então, Deus vem literalmente levantando a mão dessa pessoa e dizendo, olha, você tem como se levantar, você tem como realmente buscar a minha presença, ter intimidade comigo e eu vou te ajudar a se levantar. Ainda bem. Uma das bases é confiar em Deus. A gente precisa confiar em Deus para sair da depressão. É isso que a gente fala. Sempre quando a gente vai aconselhar alguém, né? Que eu sou pastor, eu não dou diagnóstico, mas se eu entendo que a pessoa tem a gente pode encorajar, né? A gente pode encorajar, incentivar, exatamente. Buscar ajuda. O aconselhamento bíblico não é dizer o que ela tem que fazer, mas literalmente encorajar para que ela possa sair dessa situação. Né? Tem, pra gente fechar aqui, só alguém que está assistindo, quer pesquisar mais sobre o assunto,
buscar e ajudar alguém, de repente, tem algum livro que você indica? Eu indico um livro que é do pastor David Cornfield, chamado Introdução à Restauração da Alma. É um livro muito bom. Ele não fala só de depressão, ele fala de depressão, ele fala sobre ansiedade, ele fala sobre culpa, raiva, medo. É um livro muito completo, assim, né? E é um livro que enriquece muito. Você descobre sobre o tema a restauração da alma. Introdução à restauração da alma. O que é legal, Letícia, nesse livro é que tem alguns testes no começo. Legal. Para você, bem antes prático. dele entrar no tema, ele faz um teste com a pessoa que está lendo o livro para ver em que momento ela está daquilo que ele vai tratar. Isso é muito interessante. Legal. É um livro que eu recomendo também. Obrigada, pastor Alexandre. Amém. Que bom que você está trabalhando aí nessa área, que precisa de muita ajuda, né? Precisa mesmo. A gente vai continuar a nossa conversa na próxima entrevista, ainda falando um pouquinho sobre depressão. A gente vai falar nos próximos sobre outros transtornos, tá? Então, se você quer continuar assistindo, não pode deixar de seguir o canal do Auto Atenção lá no YouTube e nos assistir aí. Beleza? A gente volta. Deus abençoe.